Olá. A existência do dilúvio parece ser um consenso histórico-arqueológico. Não são apenas as listas abrangentes de reis que fizeram menção ao dilúvio, como também os textos relacionados aos reis individuais e seus ancestrais. Um deles, por exemplo, relacionado a Ur-Ninurta, relembra o dilúvio como um evento dos tempos remotos. Naquele dia, naquele remoto dia, naquela noite, naquela remota noite, naquele ano, naquele remoto ano, quando o dilúvio ocorreu. O rei assírio Assurbanipal, um patrono das ciências que montou a enorme biblioteca de tábuas de argila em Nínive, expressou em uma de suas inscrições comemorativas que ele havia encontrado e na qual se podia ler: inscrições na pedra do período anterior ao dilúvio. Um texto acadiano que trata de nomes e suas origens explica que lista os nomes dos reis do período anterior ao dilúvio. Vários textos científicos citavam suas fontes como sendo de antigas sagas do período anterior ao dilúvio. O dilúvio não foi um acontecimento local e nem uma inundação periódica. Foi, sem sombra de dúvida, um evento que abalou a Terra com uma magnitude sem precedentes. Uma catástrofe cujas dimensões nem o homem nem os deuses haviam experimentado antes e desde então. Descobriremos que, embora o dilúvio fosse um evento previsível, era inevitável. Uma calamidade natural em que os deuses não desempenharam um papel ativo, e sim passivo. Mostraremos também que o segredo que os deuses juraram guardar se tratava de uma conspiração contra a humanidade, esconder dos terráqueos a informação sobre a chegada da avalanche de águas para que, enquanto os Néfilins se salvassem, a humanidade perecesse. A catástrofe que se aproximava deveria ser mantida em segredo do povo. Ele convocara a Assembleia para que jurasse manter segredo e, mais importante ainda, para obrigar o príncipe Enki a fazer o juramento. Enlil abriu sua boca para falar e discursou à Assembleia de todos os deuses. Venhamos todos nós e façamos o juramento relacionado à inundação fatal. Anu foi o primeiro a jurar. Enlil jurou. Seus filhos juraram com ele. A princípio, Enki se recusou a fazer o juramento. Por que me obrigam a fazer um juramento? Perguntou ele. Devo erguer minhas mãos contra meus próprios humanos? Mas ele foi finalmente forçado a prestar juramento. Um dos textos afirma de forma específica: Anu, Enlil, Enki e Nihulsak, os deuses do céu e da terra, prestaram juramento. A sorte foi lançada. Enki fingiu que não falava com seu devoto terráqueo, mas com a parede, tela de junco, disse ele. Presta atenção às minhas instruções. Em todas as habitações, sobre as cidades, uma tempestade varrerá. A destruição da semente da humanidade será. Esta é a sentença final. Ele, chamando Atrahasis ao templo, o fez ficar atrás de uma tela. Esse subterfúgio explica a alegação posterior de Enki quando o sobrevivente Noé, Utnapishtim, foi descoberto, que ele não havia violado seu juramento, que o extremamente sábio Atrahasis, terráqueo, ficou sabendo do segredo do dilúvio por si mesmo, ao interpretar corretamente os sinais. Uma descrição no selo mostra um assistente segurando a tela, enquanto Ea, como deus serpente, revela o segredo a Atrahasis. O conselho de Enki ao seu fiel servidor foi para que construísse uma embarcação aquática, mas quando esse último disse: Eu nunca construí um barco, faze para mim um desenho no chão para que eu possa ver, Enki lhe forneceu as instruções precisas sobre o barco, suas medidas e construção. Repassado nas histórias da Bíblia, podemos imaginar essa arca como um barco enorme, com decks e superestruturas. No entanto, o termo bíblico Teba deriva da raiz submerso, e com isso devemos concluir que Enki instruiu o seu Noé a construir uma espécie de barco submersível, mais semelhante a um submarino. O texto acadiano cita Enki demandando que o barco seja coberto em cima e embaixo, hermeticamente selado com piche resistente. Não era para ter convés nem aberturas, portanto, para que o sol jamais seja visto do interior, dizia. Quando a tempestade que antecedia o dilúvio começou a soprar, os Néfilins pegaram suas naves espaciais e permaneceram na órbita da Terra até as águas começarem a baixar. O dia do dilúvio, como veremos, foi o dia em que os deuses fugiram da Terra. Embora os Néfilins estivessem preparados para o dilúvio, a sua aproximação era uma experiência assustadora. O barulho do dilúvio fazia os deuses tremerem. Mas, quando chegou o momento de deixar a Terra, os deuses, diminuindo de tamanho, ascenderam aos céus de Anu. A versão assíria de Atrahasis fala dos deuses usando
Cub e Lani, carruagem dos deuses, para fugir da terra. Os Anunnakis foram para cima, em seus foguetes como tochas, fazendo a terra resplandecer com seu brilho. Orbitando a terra, os Néfilins viram uma cena de destruição que os afetaria profundamente. Os textos de Gilgamesh nos contam que, à medida em que a tempestade aumentava de intensidade, não apenas não se conseguia ver o seu companheiro, como nem o povo podia ser reconhecido dos céus. Comprimidos dentro de suas naves, os deuses esforçavam-se para ver o que estava acontecendo no planeta de onde eles acabavam de decolar. Os deuses, acuados como cães, curvaram-se de encontro à parede externa. Ishtar chorava como uma mulher em parto. Os dias de outrora foram transformados em barro. Os deuses Anunnakis choraram com ela. Os deuses todos humildes sentaram e choraram, seus lábios cerrados e todos. Os textos de Atrahasis ecoam no mesmo tema. Fugindo, os deuses assistiram ao mesmo tempo à destruição da terra. Mas a situação dentro das suas próprias naves também não era nada encorajadora. Aparentemente, foram divididos em várias naves. A tábua 3 do épico de Atrahasis descreve as condições a bordo de uma delas, onde alguns Anunnakis dividiam as acomodações com a deusa-mãe. Os Anunnakis, grandes deuses, estavam sentados com sede e com fome. Ninti chorava e consumia sem emoção. Ela chorava e liberava seus sentimentos. Os deuses choravam com ela pela terra. Ela estava tomada pelo sofrimento. Ela tinha sede de cerveja. De onde ela se sentava, os deuses se sentavam chorando, acuados como ovelhas em um curral. Seus lábios estavam febris de sede. Eles estavam sofrendo espasmos de fome. A própria deusa-mãe, Nihursag, estava chocada com a absoluta devastação. Ela lamenta o que estava vendo. A deusa viu e chorou. Seus lábios estavam cobertos de exclamações. Minhas criaturas tornaram-se como moscas. Elas enchiam os rios como libélulas, suas paternidades levadas pelo mar revolto. Como ela pôde de fato salvar sua própria vida enquanto a humanidade que ela ajudara a criar estava morrendo? Como ela realmente pôde ter deixado a terra? Ela perguntava-se gritando. Deveria eu ascender ao céu para residir na casa das oferendas, aonde Anu, o Senhor, ordenou que fosse? As ordens dadas aos Néfilins eram claras: abandonar a terra, ascender ao céu. Era a época em que o 12º planeta se encontrava mais próximo da Terra novamente, dentro do cinturão de asteroides, Céu, como foi evidenciado pelo fato de Anu ter estado presente nas conferências cruciais um pouco antes do dilúvio. Enlil e Niurta, acompanhados talvez pela elite dos Anunnakis, aqueles que controlavam Nippur, estavam em uma nave, planejando, sem dúvida alguma, juntar-se à nave principal. Mas os outros deuses não estavam tão determinados assim. Forçados a abandonar a Terra, de repente, perceberam o tanto que se sentiam ligados a ela e aos seus habitantes. Em uma nave, Nihursag e seu grupo de Anunnakis debatiam os méritos das ordens expressas por Anu. Em outra, Ishtar gritava: os dias de outrora, transformados em barro. Os Anunnakis que estavam em sua nave choravam com ela. Em que, obviamente, encontrava-se em outra nave espacial, ou ele já teria revelado aos demais que tinha dado um jeito de salvar a semente da humanidade. Não resta dúvida de que ele tinha outros motivos para se sentir menos sombrio, visto que a evidência sugere que ele também havia planejado um encontro no Ararat. As versões antigas parecem sugerir que a arca foi simplesmente carregada até a região do Ararat pelas ondas torrenciais, e uma tempestade do sul conduziria, de fato, o barco em direção ao norte. No entanto, os textos mesopotâmicos reiteram que Atrahasis Utnapishtim levou junto um barqueiro chamado Puzur Amurri, ocidental que conhece os segredos. Para ele, o Noé mesopotâmico entregou a estrutura junto com o seu conteúdo, assim que a tempestade começou. Por que seria necessário ter um navegador experiente, a menos que fosse para levar a arca para uma destinação específica? Como vimos anteriormente, os Néfilins usavam os picos de Ararat como pontos de referência desde os primórdios. Sendo os picos mais elevados naquela parte do mundo, podiam esperar que fossem os primeiros a reaparecer sobre o manto de água, visto que Enki, o sábio, o onisciente, certamente teria calculado tudo isso. Podemos presumir que ele havia instruído seu fiel servidor a conduzir a arca em direção ao Ararat, planejando o encontro desde o início. A versão de Berosso sobre o dilúvio, como relatada pelo grego Abídenos, conta: Cronos revelou a Cícerus que haveria um dilúvio no 15º dia de Daisios, o segundo mês, e ordenou que ocultassem Sipar, a cidade de Shamash, todos os escritos disponíveis. Cícerus executou todas as tarefas, navegou diretamente para a Armênia e lá aconteceu o que Deus anunciara.
Berosso repete os detalhes relacionados à liberação dos pássaros. Assim que Atrahasis desembarcou, matou alguns animais e os assou na fogueira. Não é à toa que os deuses, exaustos e famintos, se juntaram como moscas sobre a oferenda, diz a Escritura. De repente perceberam que o homem, o alimento que ele cultivava e o gado que ele criava eram essenciais. Quando, após algum tempo, Enlil chegou e viu a arca, ficou furioso. Mas a lógica da situação e a persuasão de Enki prevaleceram. Enlil fez as pazes com os sobreviventes da humanidade e levou Atrahasis, Utnapishtim, em sua nave para a morada celestial dos deuses. Outro fator que pesou na rápida decisão de fazer as pazes com a humanidade pode ter sido o recuo progressivo do dilúvio e o reaparecimento da terra seca e da vegetação que crescia sobre ela. Já concluímos que os Néfilins sabiam com antecedência da calamidade que se aproximava. Entretanto, foi uma experiência tão extraordinária que eles temiam que a terra se tornasse inabitável para sempre. Quando pousaram no Ararat, viram que não foi o caso. A terra ainda era habitável, e para viver nela precisariam do homem. E o Zacarias disse que os eventos do dilúvio provavelmente estejam relacionados com a última idade glacial da Terra e o seu final catastrófico. Perfurando os lençóis de gelo do Ártico e da Antártica, cientistas foram capazes de medir o oxigênio contido em várias camadas e analisar o clima que predominou há 1 milênio atrás. Amostras de tubo extraídos das profundezas dos mares, tais como o Golfo do México, medindo a proliferação ou diminuição da vida marinha, permitiram, do mesmo modo, que estimassem as temperaturas em eras passadas. Baseado nessas descobertas, os cientistas agora estão convictos de que a última idade glacial começou em torno de 75 mil anos atrás e que se experimentou um período de mini-aquecimento por volta de 40 mil anos atrás. Há cerca de 38 mil anos, prevaleceu um período mais frio, seco e severo, e em seguida, por volta de 13 mil anos atrás, a era glacial terminou de forma abrupta, dando início ao nosso atual clima ameno. Aliando a informação bíblica com a Suméria, descobrimos que os tempos difíceis, a maldição da terra, começou na época de Lameque, o pai de Noé. Sua esperança de que o nascimento de Noé marcaria o final das tribulações foi atendida, de forma inesperada, por meio do catastrófico dilúvio. Muitos acadêmicos acreditam que os 10 patriarcas bíblicos pré-diluvianos, de Adão a Noé, estão, de algum modo, relacionados com os 10 governantes pré-diluvianos das listas dos reis sumérios. Essas listas não se aplicam aos títulos divinos Din, Dir ou En, dos 2 últimos dos 10, e tratam Ziusudra, Utnapishtim e seu pai Ubar, Ututu, como homens. Esses 2 últimos correspondem a Noé e seu pai, Lameque. E, de acordo com as listas sumérias, os 2 reinaram num total conjunto de 64.800 anos, até o episódio do dilúvio. A última idade glacial, de 75 mil a 13 mil anos atrás, durou 62 mil anos. Considerando que as tribulações começaram quando Ubar-Tutu, Lameque, já reinava, os 62 mil anos encaixam-se perfeitamente nos 64.800. Além disso, as condições severas extremas duraram, de acordo com o épico de Atrahasis, 7 Shars, ou 25.200 anos. Os cientistas encontraram evidências de que houve um período extremamente severo por volta de 38 mil a 13 mil anos atrás, um ciclo de 25 mil anos. Mais uma vez, a evidência mesopotâmica e as descobertas científicas modernas corroboram uma com a outra. Nosso esforço em desvendar o enigma do dilúvio agora volta-se às mudanças climáticas da Terra, em particular o colapso abrupto da era glacial, cerca de 13 mil anos atrás. O que poderia ter causado uma mudança climática repentina de tamanha magnitude? Das várias teorias, uma que nos deixa intrigados é a sugerida pelo Dr. John T. Rowling, da Universidade do Maine. Ele afirma que o lençol de gelo da Antártica se rompe periodicamente e desliza para o mar, criando um enorme e abrupto tsunami. Essa hipótese, aceita e aprimorada por outros, sugere que, enquanto o lençol de gelo aumenta gradativamente de espessura, não apenas prende mais calor da Terra sob o lençol de gelo, como também cria, por pressão e fricção, uma camada derretida e instável na sua base. Agindo como um lubrificante entre o lençol de gelo espesso na parte de cima e a terra sólida abaixo, mais cedo ou mais tarde essa camada derretida fará com que o lençol de gelo deslize para o oceano ao redor. Rowling calculou que apenas a metade do atual lençol de gelo da Antártida, que é na média mais do que 1 km de espessura, ela deslizasse nos mares do sul,
O imenso tsunami que se formaria seria o suficiente para aumentar o nível de todos os mares ao redor do globo para quase 2 metros, inundando as cidades litorâneas e as regiões mais baixas. Em 1964, A.T. Wilson, da Universidade de Vitória, na Nova Zelândia, propôs uma teoria de que as eras glaciais terminaram de forma abrupta em tais deslizamentos, não apenas na Antártica, como também no Ártico. Sentimos que os variados textos e fatos coletados por nós justificam a conclusão de que o dilúvio foi o resultado de deslizamentos nas águas da Antártida, de bilhões de toneladas de gelo, fazendo com que a última era glacial terminasse de forma abrupta. O evento repentino desencadeou um imenso tsunami, começando nas águas da Antártica e avançando ao norte em direção aos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. A brusca mudança de temperatura deve ter gerado tempestades violentas acompanhadas por chuvas torrenciais. Movendo-se mais rápido que as águas, as tempestades, nuvens e céus escuros anunciavam a avalanche de águas. E é exatamente desse modo que tais fenômenos são descritos nos textos antigos. Como ordenou Enki, Atrahasis colocou todos a bordo da arca enquanto ele ficava do lado de fora aguardando o sinal para entrar na embarcação e selá-la. Proporcionando um detalhe de interesse humano, os antigos textos nos contam que Atrahasis, embora recebesse a ordem expressa para ficar do lado de fora da embarcação, entrava e saía. Não conseguia se sentar, não conseguia se agachar, seu coração estava desolado, estava vomitando a bilis. Mas então, a lua desapareceu, a aparência do tempo mudou, as chuvas rugiam nas nuvens, os ventos tornaram-se selvagens, o dilúvio se preparava. Seu poder desabou no povo como em uma batalha. Uma pessoa não conseguia ver a outra. Elas eram irreconhecíveis na destruição, o dilúvio mugia como um touro. Os ventos reclinavam como um asno selvagem, a escuridão era densa, o sol não podia ser visto. O épico de Gilgamesh é específico sobre a direção em que a tempestade veio. Veio do sul. Nuvens, ventos, chuva, escuridão, de fato, precederam o tsunami que derrubou as colunas de Nergal, no mundo inferior. Com o brilho da aurora, uma nuvem negra surgiu no horizonte. Dentro dela, o deus das tempestades trovejava. Tudo que resplandecia converteu-se em escuridão. Durante um dia, a tempestade do sul soprou, ganhando velocidade enquanto soprava, submergindo as montanhas. 6 dias e 6 noites soprou o vento, enquanto a tempestade do sul varria a terra. Quando o 7º dia chegou, o dilúvio da tempestade do sul se acalmou. O épico de Gilgamesh também nos informa que antes de o povo e a terra ficarem submersos, as represas da terra seca e seus diques foram derrubados. As linhas costeiras continentais foram inundadas e varridas. Depois do primeiro imenso tsunami, suas águas ficaram calmas, indo e vindo, em enormes ondas. Então as águas começaram a recuar, e elas eram menores, depois de 150 dias, quando a arca se acomodou entre os picos do Ararat. A avalanche de água, tendo vindo dos mares do sul, retornou aos mares do sul. Um texto acadiano descoberto em Ashur, interpretado pelo Dr. Eric Ebeling, determina que se trata de um hino recitado na Casa dos Mortos. Portanto, incluiu o texto em sua obra Tod and Leben, sobre a morte e a ressurreição na antiga Mesopotâmia. O texto começa anunciando que, por todo o seu poder e tamanho, o planeta, o herói, apesar disso, orbita o Sol. O dilúvio era a arma desse planeta. Sua arma é o dilúvio, Deus cuja arma traz a morte aos perversos, supremo, supremo ungido, aquele que como o sol as terras cruza, o sol, seu Deus, ele assusta. Invocando o primeiro nome do planeta, que infelizmente está ilegível, o texto descreve a passagem próxima a Júpiter, em direção ao local da batalha com Tiamat. Primeiro nome, quem a faixa circular martelou, quem o ocupante dividiu em 2, jogou-a para longe, Senhor, que no tempo Akti, dentro do local da batalha com Tiamat repousa, cujas sementes são os filhos da Babilônia, que pelo planeta Júpiter não pode ser distraído, que pelo seu brilho criará. Ao chegar mais perto, o 12º planeta é chamado de Shillig-Ludig, poderoso líder dos planetas jubilosos. Ele agora está mais próximo de Marte. Pela radiação de Deus, Anu Deus, Lamu, Marte é vestido. Em seguida, liberou o dilúvio sobre a terra. Este é o nome do Senhor, que do 2º mês ao mês Adar as águas invoca para avançar. A elaboração do texto de 2 nomes oferece uma informação incrível sobre o calendário. O 12º planeta passou por Júpiter e aproximou-se da Terra no tempo Akti, quando o Ano Novo Mesopotâmico teve início. No 2º mês já estava mais próximo de Marte. Em seguida, do 2º mês ao mês Adar, o 12º mês, liberou o dilúvio sobre a Terra. Isso está em perfeita sintonia com a narrativa bíblica, que declara que as fontes da grande profundeza se abriram no 17º dia.
do segundo mês. A arca repousou no Ararat no sétimo mês. Outra terra seca ficou visível no 10º mês. O dilúvio acabou no 12º mês, o primeiro dia do primeiro mês dos anos seguintes que Noé abriu a escotilha da arca. Mudando para a segunda fase do dilúvio, quando as águas começaram a recuar, o texto chama o planeta de Shupakune, herói, senhor supervisor, que coleta as águas, que pelas águas jorrando, os justos e os perversos purifica, que na montanha dos picos gêmeos acoplou. A peixe, rio, a inundação acalmou, na terra montanhosa, em uma árvore um pássaro pousou, dia que disse. Quando o sábio gritar enchente, é o deus Nibiru, planeta do cruzamento, é o herói, o planeta com 4 cabeças, o deus cuja arma é a tempestade do dilúvio, deverá voltar para trás, ao seu lugar de repouso ele se abaixará. Podemos compreender também um verso enigmático dos rituais de Ano Novo, declarando que era a constelação de Leão que media as águas das profundezas. Isso fixa o tempo do dilúvio dentro de um quadro definido. E apesar dos astrônomos da atualidade não conseguirem apurar exatamente onde os sumérios fixaram o início da casa zodiacal, a seguinte tabela das eras é considerada precisa. E a Era de Leão, 10.860 a.C. a 8.700 a.C. Se o dilúvio ocorreu na Era de Leão, ou em uma época entre 10.860 a.C. e 8.700, então a data do dilúvio se encaixa muito bem dentro da nossa tabela. De acordo com a ciência moderna, a última era glacial terminou de forma abrupta no hemisfério sul, cerca de 12 a 13 mil anos atrás, e no hemisfério norte, 1 ou 2 mil anos mais tarde. O fenômeno zodiacal da precessão oferece uma corroboração ainda mais abrangente. Concluímos anteriormente que os Néfilins aterrizaram na Terra 432 mil anos, 120 chars, antes do dilúvio, na Era de Peixes. Em termos de ciclo precessional, 432 mil anos abrange 16 ciclos completos, ou grandes anos, e mais da metade entrando em outro grande ano, na era da constelação de Leão. Quando os grupos de Néfilins assustados, exaustos e famintos pousaram nos picos do Monte da Salvação, ficaram nitidamente aliviados ao descobrir que o homem e os animais não haviam perecido por completo. Inclusive Enlil, que a princípio ficara furioso ao descobrir que os seus objetivos haviam sido parcialmente frustrados, mudou logo de opinião. A decisão da divindade era prática. Diante de suas próprias miseráveis condições, os Néfilins deixaram de lado seus bloqueios em relação ao homem, arregaçaram as mangas e não perderam tempo em transmitir-lhe a arte do cultivo de plantações e criação de gado, visto que a sobrevivência dependia, sem dúvida alguma, da velocidade com que a agricultura e a domesticação de animais poderiam ser desenvolvidas para sustentar os Néfilins e uma crescente humanidade. A semeadura e a colheita foram descritas no Gênesis como dádivas divinas concedidas a Noé e seus descendentes como parte do pacto pré-diluviano entre a divindade e a humanidade. Enquanto houver os dias na terra, não cessará a semeadura e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Remontando aos princípios da agricultura, os acadêmicos modernos descobriram que ela surgiu pela primeira vez no Oriente Próximo, e não nas planícies e vales férteis facilmente cultiváveis. Ao contrário, a agricultura começou nas montanhas, contornando as planícies mais baixas em um semicírculo. Por que os agricultores evitavam as planícies, limitando suas semeaduras e colheitas no terreno montanhoso mais difícil? A única resposta plausível é que na época em que a agricultura começou, as terras baixas eram inabitáveis por causa da água. Há 3.000 anos, as áreas baixas não estavam secas o suficiente depois do dilúvio. 1 milênio se passaria antes de as planícies e vales secarem o suficiente para permitir que o povo descesse das montanhas ao redor da Mesopotâmia e se assentasse nas planícies baixas. E isso, interessantemente, se estende a Machu Picchu e às civilizações pré-espanholas, né? Os textos sumérios afirmam que Enlil foi o primeiro a espalhar cereais nos campos montanhosos, nas montanhas e não nas planícies, e que tornou o cultivo possível nas montanhas, mantendo longe as águas das inundações. Trancou as montanhas como quem tranca uma porta. O nome da região montanhosa ao leste da Suméria, Elam, significava casa onde a vegetação germinou. Posteriormente, 2 dos ajudantes de Enlil, os deuses Ni-Nazu e Ni-Mada, ampliaram o cultivo de cereais para as planícies baixas a fim de que, eventualmente, a Suméria, a terra que não conhecia o grão, viesse a conhecer o grão. Acadêmicos que já estabeleceram que a agricultura teve início com a domesticação do grão selvagem como fonte de trigo e cevada, não conseguem explicar como os primeiros grãos, como aqueles encontrados na caverna de Shanidar, já eram uniformes e altamente especializados. Milhares de gerações de seleção genética
seriam necessárias pela natureza para se chegar até um modesto grau de sofisticação. Ainda assim, o período e a época ou a localização no qual tal processo gradual e extremamente prolongado deve ter ocorrido na Terra ainda não foi encontrado em lugar algum. Não há explicação para esse milagre botânico genético, a menos que o processo não tenha sido alcançado mediante seleção natural, e sim manipulação artificial. A espelta, um tipo de trigo de grão duro, é um mistério ainda maior. É resultado de uma mistura incomum de genes botânicos, que não foi desenvolvida de uma única fonte genética, nem se trata da mutação de uma fonte. É definitivamente o resultado da mistura de genes de vários tipos de plantas. Toda a noção de que o homem, em alguns milhares de anos, transformou os animais a partir da domesticação é algo também questionável. Os acadêmicos modernos não têm respostas para esses enigmas, nem para a questão geral de o porquê dos semicírculos montanhosos no antigo Oriente Próximo terem se tornado uma fonte contínua de novas variedades de cereais, plantas, árvores, frutos, vegetais e animais domesticados. Os sumérios sabiam a resposta. Sementes, diziam eles, eram dádivas enviadas à terra por Anu, de sua morada celestial. Trigo, cevada, cânhamo, enviados à terra do 12º planeta. A agricultura e a domesticação de animais foram dádivas doadas à humanidade por Enlil e Enki, respectivamente. Não foi apenas a presença dos Néfilins, mas também as chegadas periódicas do 12º planeta às cercanias da Terra que pareciam estar por trás das 3 fases cruciais da civilização pós-diluviana do homem. A agricultura por volta de 11.000 anos antes de Cristo, a cultura neolítica por volta de 7.500 anos antes de Cristo e a repentina civilização de 3.800 antes de Cristo, em intervalos de 3.600 anos. Ao transmitir o conhecimento ao homem em doses graduais, parece que os Néfilins o faziam em intervalos, que coincidem com os retornos periódicos do 12º planeta às cercanias da Terra. Era como se houvesse alguma forma de inspeção local, ou alguma espécie de consulta direta, possível apenas durante o período da janela que permitia os pousos e decolagens entre a Terra e o 12º planeta. O épico de Etana fornece-nos uma visão das deliberações. Nos dias que sucederam o dilúvio, diz: os grandes Anunnakis que decretam o destino sentaram, trocando conselhos relacionados à Terra. Eles que criaram as 4 regiões, que montaram os assentamentos, que cuidavam da Terra, eram muito sábios para a humanidade. Fomos informados que os Néfilins chegaram à conclusão de que precisavam de um intermediário entre eles e a massa humana. Decidiram que seriam deuses. Elu, em acadiano, significava supremos, servindo de ponte entre eles como senhores e a humanidade. Introduziram o reino na Terra, indicando um governante humano que garantia o serviço da humanidade aos deuses e canalizaria os ensinamentos e leis dos deuses ao povo. Um texto que trata do assunto descreve a situação antes de a tiara ou coroa ser posta na cabeça humana, ou do cetro ser passado de geração em geração. Todos esses símbolos do reino, além do cajado de pastor, o símbolo da honestidade e justiça, encontram-se depositados diante de Anu no céu. Portanto, depois que deuses tomaram sua decisão, o reino desceu do céu para a terra. E assim os reis humanos serviram como intermediários entre os deuses e a crescente humanidade, cada vez mais em expansão. As alegações dos antigos reis de que entraram em guerra, conquistaram novos territórios ou reprimiram povos distantes sobre a ordem do meu Deus, não devem ser tomadas de forma superficial. Textos e mais textos deixam claro que as coisas aconteceram realmente assim. Os deuses retinham os poderes da condução dos assuntos estrangeiros, visto que esses assuntos envolviam outros deuses em outros territórios. Desse modo, eram eles que davam a palavra final nos assuntos de guerra e paz. Com a proliferação dos povos, estados, cidades e vilas, tornou-se necessário encontrar maneiras de lembrar ao povo quem era o seu soberano em particular ou quem era o supremo. O Antigo Testamento ecoa o problema de as pessoas terem de aderir ao seu Deus e não se prostituir indo atrás de outros deuses. A solução encontrada foi a de estabelecer vários lugares de devoção e colocar dentro de cada um deles os símbolos e imagens dos deuses corretos. Assim, deu-se início à era do paganismo. Os textos sumérios nos informam, finalmente, que depois do dilúvio, os Néfilins se reuniram em longos conselhos para tratar do futuro dos deuses e do homem na Terra. Como resultado dessas deliberações, criaram as 4 regiões. 3 delas, Mesopotâmia, o Vale do Nilo e o Vale do Indo, foram colonizadas pelo homem. A 4ª região era sagrada, um termo cujo significado literal original era dedicada, restrita, dedicada apenas aos deuses, em uma terra pura,
uma área em que se poderia chegar apenas com autorização. Infringi-la levaria a uma morte rápida com armas incríveis, portadas por guardas ferozes. Essa terra ou região era chamada de Til-Mun, literalmente o local dos mísseis. Era a área restrita, onde os Néfilins restabeleciam o contato com a base espacial, depois que a de Shipar foi varrida pelo dilúvio. E mais uma vez, a área foi posta sob o comando de Utu Shamash, o deus responsável pelos foguetes inflamáveis. Herói da antiguidade, como Gilgamesh, tentaram chegar a essa terra dos vivos para serem levados por um Shen, ou uma águia, até a morada celestial.